O primeiro grito de Cristo na cruz, parte 02, dia 13 de março de 2026. Ele próprio é, na oração, como se não fosse tão completa e sua auto-aniquilação que ele perde de vista a si mesmo e suas aflições. Meus irmãos, se já houve um tempo na vida do Filho do Homem em que ele poderia ter confinado rigidamente sua oração a si mesmo, sem ninguém contestar isso, certamente foi quando ele estava começando seus estertores de morte. Não poderíamos nós maravilhar se algum homem aqui fosse preso à estaca ou preso a uma cruz, se sua primeira e até sua última e todas as suas orações fossem para apoio em tão árdua provação? Mas veja, o Senhor Jesus começou sua oração implorando por outros. Não vejam que grande coração é aquele lá? Que alma de compaixão havia no crucificado? Quão divino, quão divino! Já houve alguém antes dele que, mesmo nas dores da morte, oferece como sua primeira oração uma intercessão pelos outros? Que esse espírito altruísta esteja em vocês também, meus irmãos e irmãs. Não olhe cada um para as suas próprias coisas, mas cada um também para as coisas dos outros. Ame seu próximo como a si mesmo e, como Cristo colocou diante de você este modelo de altruísmo, procure segui-lo. Há, no entanto, uma joia da coroa neste diadema de amor glorioso. O Filho da Justiça se assenta no Calvário em um esplendor maravilhoso. Mas entre as cores brilhantes que glorificam sua partida, existe esta. A oração não era apenas para os outros, mas era para seus inimigos mais cruéis. Seus inimigos. Eu disse, há mais do que isso a ser considerado. Não era uma oração pelos inimigos que ele havia feito uma má ação anos antes, mas por aqueles que estavam lá e o assassinaram. Não a sangue feriu. O Salvador orou. Depois de ter esquecido o ferimento, ele poderia perdoá-lo mais facilmente. Mas enquanto as primeiras gotas vermelhas de sangue jorravam nas mãos que cravavam os pregos, enquanto o martelo ainda estava manchado com sangue carmesim, sua boca abençoada derramou a nova e calorosa oração. Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Digo, não que essa oração se limitasse a seus executores imediatos. Eu acredito que foi uma oração de longo alcance, que incluiu escribas e fariseus, Pilatos e Herodes, judeus e gentios, sim, toda a raça humana em certo sentido, já que todos nós estávamos envolvidos naquele assassinato. Mas certamente as pessoas imediatas, sobre quem essa oração foi derramada como um nardo precioso, foram aquelas que naquele momento estavam cometendo o ato brutal de prendê-lo à árvore amaldiçoada. Quão sublime é esta oração, se vista sob tal luz? Fica sozinho em um monte de glória solitária. Nenhum outro havia sido rezado como antes. É verdade que Abraão, Moisés e os profetas oraram pelos ímpios, mas não para homens perversos que perfuraram suas mãos e pés. É verdade que, desde aquele dia, os cristãos têm oferecido a mesma oração. Mesmo quando Estevão gritou, ele aprende isso. Não era Jesus o original divino? Ele aprendeu em nenhum lugar, saltou de sua própria natureza divina. Uma compaixão peculiar a ele ditou essa originalidade da oração. A realeza interior de seu amor sugeriu a ele uma intercessão tão memorável que pode nos servir de padrão, mas da qual nenhum padrão existia antes. Sinto que seria melhor ajoelhar-me diante da cruz do meu Senhor neste momento do que ficar neste local para falar com vocês. Eu quero adorá-lo, eu adoro de coração por essa oração. Se eu não soubesse nada mais dele além desta oração, devo adorá-lo, pois aquele apelo incomparável por misericórdia me convence
de maneira mais convincente da divindade daquele que a ofereceu e enche meu coração com reverente afeição. Assim, apresentei a vocês a primeira oração vocal de Nosso Senhor na cruz. Agora, se formos ajudados pelo Espírito Santo de Deus, farei algum uso dele. Primeiro, veremos isso como uma ilustração da intercessão de nosso Salvador. Em segundo lugar, consideraremos o texto como instrutivo para o trabalho da Igreja. Em terceiro lugar, vamos considerá-lo sugestivo para os não convertidos. Primeiro, meus queridos irmãos e irmãs, vamos olhar para este texto maravilhoso como ilustrativo da intercessão de nosso Senhor. Ele orou por seus inimigos, então ele está orando por seus inimigos agora. O passado na cruz era um penhor do presente no trono. Ele está em um lugar mais elevado e em uma condição mais nobre, mas sua ocupação é a mesma. Ele continua ainda diante do trono eterno para apresentar apelos em nome de homens culpados, clamando: Pai, perdoa-lhes. Toda a sua intercessão é em certa medida como a intercessão no Calvário. E os gritos do Calvário podem nos ajudar a adivinhar o caráter de toda a sua intercessão acima. O primeiro ponto em que podemos ver o caráter de sua intercessão é este: é muito gracioso. Aqueles por quem nosso Senhor orou, de acordo com o texto, não mereciam sua oração. Eles não haviam feito nada que pudesse suscitar dele uma bênção como recompensa por seus esforços em seu serviço. Pelo contrário, eram pessoas muito indignas que conspiraram para matá-lo. Eles o crucificaram-no arbitrária e malignamente. Eles estavam até tirando sua vida inocente. Seus clientes eram pessoas que, longe de serem meritórias, eram totalmente indignas de um único bom desejo do coração do Salvador. Eles, certamente, nunca pediram que ele orasse por eles. Era o último pensamento em suas mentes para dizer: interceda por nós, Rei moribundo. Faça petições em nosso nome, Filho de Deus. Atrevo-me a acreditar que a oração em si, quando a ouviram, foi desconsiderada, ignorado com desdenhosa indiferença, ou talvez tenha sido apanhado como tema de brincadeira. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus porque tens me ajudado. Muito obrigado a Deus. Amém e amém.